Fala, meus amigos! Tudo beleza com vocês? Como está essa segunda-feira de vocês? Essa segunda-feira emborolada, depois do domingo chuvoso, molhado que nós tivemos aqui na Grande Porto Alegre. Mas espero que estejam tudo ótimo com vocês. Antes de partirmos para a análise de hoje, que vai ser mais uma vez da 23ª rodada, a sessão 1 ponto ganho, 2 perdidos, já aproveita, se inscreve no canal, dê o joinha para ajudar o amigo aqui e compartilha com os amiguinhos aqui. Você que está caindo de paraquedas, ou você que já é antigo aqui no canal, não se esqueça do joinha também. Você novo, se inscreva, certo? Vamos partir para a análise de hoje, que vai ser fácil, vai ser rápida, porque tivemos apenas 2 empates na rodada. Começamos, como sempre, na ordem cronológica dos fatos. Goiás e Grêmio, 0-0, um joguinho enjoado em Goiânia. O primeiro tempo até foi bom, o Grêmio mandou no primeiro tempo, mandou no segundo, inclusive, fraquíssima a equipe do Goiás, mas o Grêmio não conseguiu colocar a bola na rede. Foi um jogo que o Grêmio, mais uma vez, não contou com o Jean-Pierre, e a equipe do Goiás, uma equipe com erros e erros e erros atrás de erros na temporada inteira da diretoria do clube goiano. Muitos jogadores jovens, tem a referência técnica do Rafael Moura, tem a referência técnica do gol. O goleiro Tadeu, bom goleiro Tadeu, costuma falhar, mas agarrou muito nessa última partida. A equipe do Goiás não apresentou nada que pudesse assustar o Grêmio. Mas mesmo assim, é uma situação que o Goiás poderia estar comemorando esse empate sobre o Grêmio, mas na situação que o Goiás está afogado na tabela de classificação na zona de rebaixamento, estando agora a 8 pontos do primeiro fora, mas na teoria 9, na prática 9, porque não teria um número de vitórias para conseguir superar o primeiro fora da zona de rebaixamento nesse momento. Precisaria de 9 pontos para escapar. Portanto, esse empate para a equipe do Goiás soou péssimo, independentemente de como ocorreu a partida, foi péssimo, porque o Goiás não pode mais negociar empate, tem que ter uma recuperação do segundo turno, uma campanha de vice-líder, de vice-campeão, para conseguir escapar do rebaixamento. Está terrível a situação da equipe do Goiás. Já pro Grêmio, também não foi nada bacana. O Grêmio deixou 2 pontos lá também, porque o Grêmio estava no G4, perdeu a classificação no G4, caiu para 5º lugar, foi ultrapassado pelo Palmeiras, que ganhou. E não foi 2 pontos que, na hora de fechar a conta, eu acredito que em virtude, porque quando uma equipe é campeã brasileira, se ganha do Goiás, se ganha em casa, se ganha fora. Geralmente foi assim, Cruzeiro foi assim, Flamengo foi assim, Corinthians foi assim, Palmeiras foi assim nos anos anteriores, e o Grêmio deixou 2 pontos que na hora de fechar a conta lá no final de janeiro, o fim do Campeonato Brasileiro, certamente vai fazer falta, e é improvável que o Grêmio não ganhe o Brasileiro mais uma vez, que já faz 24 anos que não ganha, né? Portanto, foi um ponto somado para cada um, mas não foi um ponto ganho para ninguém. Foram 2 pontos perdidos para os dois, em virtude disso que ocorreu, em virtude disso que eu citei para vocês agora. 2 pontos perdidos para o Grêmio, 2 pontos perdidos para o Goiás. O empate foi horroroso para todo mundo, certo? Agora vamos ao clássico carioca da rodada. Fluminense e Vasco, outro jogo chato de citar isso, porque, o que eu vou dizer, é uma situação muito igual a Goiás e Grêmio, porque um tá na zona de rebaixamento, o outro tá brigando por Libertadores. O Vasco, jogando em casa, tinha que ganhar, não pode negociar uma situação, porque tá apenas, diferente do Goiás, está a 3 pontos abaixo do primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas o Vasco tá muito ruim, infelizmente. Gigante da Colina, histórico, o clube dos milhões, o clube gigante histórico, multicampeão Vasco da Gama, que há muito tempo está numa situação muito ruim, que não condiz com a sua história, em virtude de muitos e muitos anos de diretorias incompetentes e que fizeram mau uso do dinheiro privado do clube de regatas Vasco da Gama. Está mais uma vez brigando, correndo o risco de ser rebaixado pela 4ª vez em sua história, que seria o 4º rebaixamento para a segunda divisão em apenas 13 anos corridos desde 2008. 13 temporadas corridas, melhor dizendo. O empate para o Vasco, apesar de ter conseguido no final, foi um resultado que não adiantou a sua vida. Não serviu muita coisa. Portanto, pro Vasco foi ruim. A mesma coisa pro Fluminense, porque o Fluminense, o que eu vou dizer? Depois que saiu o Odair Hellmann, desandou a maionese. Desandou a maionese, né? Depois que saiu o Odair Hellmann. O clube tava bem, inclusive brigando pros homens de Libertadores.
Ainda está brigando, mas decaiu muito em pontuação um pouco, caiu posições, mas pior do que isso, o seu futebol apresentado. Perdeu aquela referência dos jovens garotos das Laranjeiras tinham em seu treinador que confiavam no trabalho dele, agora está naquela situação interino, bababá, bababá, babá. Mas falando do jogo em si, o Fluminense foi melhor, fez 1-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi covarde, se amedrontou, recuou demais, não usou de uma boa estratégia que poderia, ficou muito atrás, teve chance de fazer o segundo gol perto de 40 minutos da segunda etapa, mas não fez, tomou o castigo praticamente no último minuto, num lance meio fortuito, de sorte, mas que o cara chutou de longe e sobrou pro Keno, o jogador artilheiro do Vasco da Gama, não desperdiçou, guardou mais uma com extrema frieza, como é a sua característica, e empatou para a equipe do Vasco, certo? Para o Fluminense, foi uma situação ruim, porque estava ganhando, apesar de ter empatado no final fora de casa num clássico, mas não foi um resultado esperado, bom em virtude disso que ocorreu, como se decorreu a partida. E mais preocupante a situação que eu já lhe disse, a falta do seu treinador que foi embora recentemente. Portanto, Vasco e Fluminense também foi um resultado nada interessante para ninguém, foi ruim para ambos. 2 pontos perdidos para o Vasco da Gama, 2 pontos perdidos para o Tricolor das Laranjeiras, certo? Essa foi a análise, 1 ponto ganho, 2 perdidos, apenas 2 jogos, 2 empates nessa rodada. O que é bom também, né? Que mostra que as equipes não estão para empatezinho, estão para ganhar, estão para somar os 3 pontos, que é o que tem que fazer, porque tá chegando numa reta decisiva, tá chegando naquele 70% final, depois que avança 2/3 do campeonato, é assim. Depois que avança ali de 2/3, é assim. As equipes têm que ganhar, não podem negociar ponto, tem que buscar a vitória, e portanto o campeonato vai ser muito acirrado daqui para frente. Mas é isso que eu tenho para dizer dessa rodada. Nessa semana, mas prepare o coração, porque nessa semana tem a Libertadores. Palmeiras e Libertad no Allianz Parque, Santos e Grêmio na Vila Belmiro. Prepare seu coraçãozinho, prepare a cervejinha, prepare aquela carne, prepare a pipoca, prepare o coração, batimento cardíaco, relaxe, fique na poltrona, fique em casa, ou se for assistir em algum outro lugar, use aquela máscara, como nós já sabemos, mas curta, torça, você que se por acaso seu time não está mais na Libertadores, segue aquele seu rival ou apenas curta a competição mais importante da América do Sul, porque estamos chegando na reta decisiva de Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil, vai ser muito bacana. E quarta-feira, no meio da Libertadores, tem um jogaço de bola, São Paulo e Atlético Mineiro, é imperdível. Certo, meus amigos? Não se esqueçam, curtam, se inscrevam, compartilham, comentem. Claro, não é uma obrigação, fica a seu critério. Tenham a todos uma excelente noite.